Boa tarde, sábado do Senhor, hoje aqui, eu não sei nem que horas tem agora, mas sei que é de tarde, né? Passei o dia entre conversa com algumas pessoas pelo WhatsApp, né? Com amigos e também aqui meditando a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 32. E eu estava aqui meditando e algo bateu no meu coração e eu resolvi gravar aqui para compartilhar com os irmãos. Vamos ler Êxodo, Êxodo 32. Está falando da construção do bezerro de ouro. O que acontece? No versículo anterior, no capítulo anterior, na verdade, a gente percebe que Moisés sobe ao monte para falar com Deus, a convite de Deus, a chamado de Deus, né? E aí a palavra de Deus lá diz que ele permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E durante esse processo, ocorre aqui o evento que nós vamos ler agora em Êxodo capítulo 32. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te teu furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra.
de que tenho falado, para que a possuam por herança eterna. Então o Senhor se arrependeu do mal que disse que faria, que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam. E eu ouço. Até aqui. O que acontece? O que me chama a atenção aqui? Eu vou tentar discorrer aqui 3 pontos que eu achei importantes. Isaías, capítulo 42. Isaías 46. Verso 9. Isaías 46, verso 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Na lei, que está em Deuteronômio capítulo 20, se eu não me engano, quando Deus dá ao povo os mandamentos, Êxodo 20, né? Tem uma referência dos 10 mandamentos também em Deuteronômio, agora eu não estou recordando, mas Êxodo 20 vai falar: eu sou o Senhor, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a servirás. Ora, aqui no capítulo 32, o povo, aguardando Moisés descer, passam-se 40 dias e 40 noites, eles ficam então atordoados, porque não sabem de Moisés. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular, então eles estão ali atordoados e chamam Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés, que deveria ter maturidade espiritual para se portar fiel a Deus na ausência de Moisés. Então, na ausência do seu líder espiritual, você vai cair em pecado? Não, você tem que se manter firme, fiel à palavra. Por isso que a palavra tem que estar guardada no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, para que você não peque contra Deus. E aí, não fazer imagem de esculturas de alguma semelhança do que há no céu, não de anjos, nem de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Então, como descrever a forma dele? Ah, mas vimos Jesus, né? Jesus andou na terra. Eu não conheço nenhum relato de alguém que tenha tirado uma fotografia dele ou que tivesse esculpido uma imagem dele naquela época para que se pudesse ser fiel à aparência dele, né? Então não há que se falar em fazer imagem
nem de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, nem de Jesus, porque também é Deus, e é de nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem de anjo, nem de arcanjo, nem de querubim, nem de serafins, e tampouco embaixo na terra, nem de boi, nem de cavalo, nem de vaca, nem de cabrito, nem de rato, e nem de homem, e nem de nada que está no mar embaixo da terra, nem de sereia, nem de... Como é que é o nome daqueles capeta que tem lá, né? Que a mitologia grega retrata? Até esqueço, né? O nome desses caras. Não é para fazer nada. Nada. Nem de peixe, nem de baleia, nem de tubarão. Não é para fazer imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Não é não. De nada. Então esse é o primeiro ponto. Se você serve numa religião que descumpre a palavra de Deus, sob qualquer, ou sob, né, qualquer pretexto, desculpa, não está servindo a Deus. Não ao Deus de Israel. Não a Jesus Cristo. Porque ele é um. E não há outro Deus semelhante a ele. Né? Israel, o povo de Israel tem um moto, né? Por assim dizer. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. É único. Não há outro. E se você serve numa religião que descumpre a palavra de Deus, eu sinto muito te informar, você não está servindo a Deus. Ah, mas lá fala de Deus, Yahvé, Javé, Jeová. Muitos naquele dia virão em meu nome dizendo, virão a mim dizendo, né? Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, eu preguei aos cativos e oprimidos. E eu vos falarei, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Palavras de Jesus. Palavras de salvação. Então, não é porque fala de Javé, Iavé, Jeová, né? Qualquer nome que traduzam o tetragrama, referindo-se ao único Deus verdadeiro, não é porque fala dele, não é porque lê as escrituras sagradas e explana, faz-se uma pregação, uma homilia ou uma meditação, não é porque fala que Jesus Cristo é o Salvador, não é porque fala que há o Espírito Santo de Deus, não é porque fala em nome dele ou dele, é que serve a ele. Tem que cumprir as escrituras. Aqui, ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu gosto assim, eu gosto de ler. Né? Nem sempre eu lembro de onde está, eu lembro do texto, e aí falo, parafraseio, falo com minhas palavras, mas nem sempre eu lembro onde está. Mas eu gosto de procurar. Aproveitei que o capeta apertou o botão do stop ali, e aí dei uma procurada aqui, com calma, que na minha cabeça estava vindo João 15. Mas João 15 fala, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, versículo 7. Mas no João 14, versículo 21, fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem até uma música que fala disso.
Então, ter os meus mandamentos e guardar, não é guardar, pegar aqui e botar ali na gaveta, ou na prateleira, ou no armário. Não, é praticar. Guardar aqui é aquele que guardou na mente. Se você não viu, procura os vídeos anteriores, vai lá no primeiro vídeo que vai falar de que possivelmente muitas pessoas estão sendo marcadas com o número da besta, com a marca da besta, mas lá no vídeo a ênfase não é a marca da besta, é a marca de Deus, que é um paralelo bíblico. Então, nós temos que gravar a palavra de Deus na nossa mente. O salmista Davi, repito, né, eu sempre falo isso, falou, né, na época dele, que ele escondeu a palavra de Deus no coração dele, na mente, para não pecar contra Deus. Então, quem tem as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, e guarda e pratica, é o que o ama. E aquele que o ama será amado pelo Pai dele, Pai de Jesus, Deus, Yahvé. Né? E também ele, Jesus, nos amará. E ele vai se manifestar a nós. Então não basta dizer que você vai numa igreja ou que você segue uma religião e que lá fala de Deus. Se tem imagem de escultura lá, se você se dobra perante a imagem, se você carrega a imagem para cima e para baixo, porque lá em Isaías fala que tem boca, não vê, olhos não vê, boca não fala, tem nariz, não respira, não sente o cheiro, ouvidos não ouve, mão não apalpa, pernas não anda. Precisa de você carregar. Isaías fala que com a mesma tora que o cabra faz uma fogueira para esquentar a comida dele, para fazer bolos, é com essa mesma tora que ele esculpe um ídolo para ele. Um ídolo que não pode fazer nada por ele. Você fica carregando aí, talvez, né, se é o teu contexto, fica carregando imagens. Ah, mas é só uma lembrança. Que só lembrança o quê? Tu reza para ela. É um tal de fazer promessa, fazer isso, fazer aquilo, carregar o troço para cima e para baixo, se quando a palavra de Deus é contrária. Se Deus está falando para não fazer de nada que há no céu, nem na terra, nem no mar, embaixo da terra, é para não fazer. Adorarás somente a Deus e só a Ele darás culto. Está lá nos 10 mandamentos. Com certeza, se a tua religião diz que é uma religião cristã, ela professa isso, ela ensina os 10 mandamentos. Adorarás somente ao teu Deus e só a Ele darás culto. E como se adora a Deus? Em espírito e em verdade. Não é por religiosidade, não é por dogma, não é por nada. Se adora a Deus em espírito e em verdade. É com teu coração, é com tua alma, é com tua sinceridade, é com o coração que reconhece, que conhece a Ele. Examinando as Escrituras, a gente vai aprender acerca dele, a gente vai conhecê-lo. Não se pode amar a quem não se conhece. Então, para a gente finalizar esse primeiro ponto, somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Larga esse troço de imagem de escultura para lá. O povo, percebendo que Moisés não descia, pediu para fazer um bezerro e Deus falou: desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E aí Deus prova a Moisés. O segundo ponto aqui é que Deus fala: desce depressa, porque depressa esse povo se desviou do meu caminho, do caminho que lhes tinha ordenado, e fizeram para si bezerros de fundição. E perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifícios.
e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ou seja, atribuiu a glória de Deus a outra coisa. E Deus fala na palavra dele: a minha glória não darei a outrem. Deus é um Deus zeloso. Ele não divide a glória dele com ninguém. E aí Deus fala que desce, vai logo, que eu vou acender a minha ira contra esse povo para aniquilá-lo. E vou fazer de ti uma grande nação. Ora, o segundo ponto está aqui. Moisés estava lá com Deus. Deus conhecia Moisés. Deus também conhecia o povo. Deus chama Moisés para subir no monte e sabia que o povo ia oferecer sacrifício a outros deuses. Iria fundir um Deus de fundição de ouro, de prata, de bronze. Deus sabia, Deus é onisciente. E ele segurou Moisés 40 dias lá e 40 noites com um propósito. Mas Deus também provou o coração de Moisés. Quando Deus fala para Moisés que vai acabar com aquele povo, não era essa a vontade de Deus. Deus não acabaria com aquele povo. O que Deus está fazendo é provando. Quando Deus fala isso para Moisés, ele queria provar o coração de Moisés. Porque essa promessa que Deus está falando aqui para Moisés, ó, eu vou fazer de ti uma grande nação, já tinha sido dada a Abraão. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E embora na tradução aqui tenha dito que Deus se arrependeu de fazer mal àquele povo, não é isso. Não é arrependimento no sentido literal da palavra. Deus provou o coração de Moisés. Ele já tinha dado essa promessa a Abraão. De ti farei uma grande nação. E quando ele fala: Moisés, vai que eu vou aniquilar esse povo e vou fazer de ti uma grande nação, Deus estava provando o coração de Moisés se Moisés ia permanecer íntegro diante de Deus. Porque Moisés era conhecedor da palavra de Deus, conhecedor dos estatutos de Deus, conhecedor da essência de Deus, falava com Deus face a face. No entanto, ele sabia que Deus é homem de uma palavra só. Que Deus queria testar o coração de Moisés, queria saber se o coração de Moisés não havia se corrompido como o do povo. Não no sentido de saber, né, mas de fazer Moisés saber, né? Porque toda prova que Deus nos faz passar, ele já sabe o resultado no final. Quem precisa experimentar somos nós. E um coração invejoso, querendo a promessa do outro, não é um coração aprovado por Deus. Deus não gosta de inveja. Então Deus provou o coração de Moisés. E Moisés, graças a Deus, né, foi aprovado. Ele disse: não, de jeito nenhum. O que vai falar? O que os egípcios vão falar? Né? Porque o Senhor deu essa promessa. Moisés fala aqui. O Senhor deu essa promessa a Abraão. Lembra-te de Abraão, de Isaac e Jacó. Israel, aqui já o nome modificado, ele cita: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, né? Fazendo menção a Jacó. Teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Ou seja, Deus jura por ele mesmo. Porque não tem ninguém além dele, né? E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência. Ou seja, Moisés foi fiel à palavra. Deus prova Moisés e Moisés é aprovado porque fala a palavra de Deus. Quando Jesus é provado no deserto, que Satanás fala: tá com fome? Transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí o capeta transporta Jesus até um monte e fala assim: ó, você joga daí, até o pináculo do templo, né? Você joga daí, porque está escrito: darás ordem ao teu respeito, né? E os anjos virão em teu socorro. Ou seja, como Jesus usou a palavra para repreender Satanás, Satanás pega agora e usa a palavra para tentar Jesus. E Jesus pega a palavra novamente e fala assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você é
aprovado ou reprovado pela própria palavra de Deus. E aí Moisés foi experimentado. E fica aqui uma lição: não queira para você a promessa do outro. Não cobice as coisas alheias, estão lá, está lá nos 10 mandamentos. Não cobiçarás. E aí tem os desdobramentos lá. Não cobiçarás. Moisés foi provado por Deus. Deus não intentou matar aquele povo, mas quando ele fala isso, ele experimenta Moisés. E Moisés, ao citar a palavra, entre aspas, chamar a atenção de Deus, recordar, entre aspas, também a Deus da própria palavra, ele é aprovado. E aí fica a primeira questão, é que só há um Deus verdadeiro. Nós não devemos adorar nada nem ninguém além de Deus. Segundo, nós não devemos cobiçar as coisas alheias. E aí, terceiro, que está dentro desse mesmo contexto, precisamos conhecer a palavra, porque é pela palavra que nós muitas das vezes somos tentado. No caso de Jesus, foi tentado por Satanás e Satanás usou a própria palavra. No caso aqui de Moisés, foi testado por Deus pela palavra de Deus. E ele foi aprovado pela palavra quando cita a palavra, assim como Jesus também. Então, o terceiro e último ensinamento que eu tiro aqui é que nós devemos conhecer essa palavra, tê-la em nossa mente e praticá-la, por mais difícil que seja. Por mais que a gente tenha que se negar, que negar-se a si mesmo, por mais que a gente tenha que mortificar a nós mesmos, abrindo mão de muitos desejos nossos, de muitas vontades, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Jesus, quando sobe ao Getsemane, ali horas antes de ser preso e levado à crucificação, ele ora e fala ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, senão a sua. Então, muitas das vezes a gente até tem pensamentos e desejos que não deveríamos ter, mas que nós possamos falar para Deus: não faça a minha vontade, mas sim a sua. E aí a gente vai estar em consonância com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E que através dessa meditação de hoje o Espírito de Deus possa prosperar essa palavra no seu coração e te fazer frutificar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, igrejas do Senhor Jesus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: